palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Palavras de esperança, Romanos 15, 14 ao 21. O tema de hoje das palavras de esperança: anunciar e viver a palavra. Que nosso coração se abra nessa segunda-feira para começarmos bem mais uma semana de reflexão aqui nas palavras de esperança. Vamos à leitura, vamos ouvir aquilo que Deus tem reservado para nós em Romanos 15, de 14 a 21, que o Senhor quer falar ao nosso coração. Estou pessoalmente convencido, meus irmãos, de que estáis cheios de bondade, cheios de um perfeito conhecimento, capazes de vos admoestar uns aos outros. Se em parte vos escrevi com particular liberdade, foi para relembrar-vos, e o fiz em virtude da graça que me foi dada por Deus, de ser o ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, exercendo a função sagrada do Evangelho de Deus. E isso para que os pagãos, santificados pelo Espírito Santo, lhes sejam uma oferta agradável. Tenho motivo de gloriar-me em Jesus Cristo no que diz respeito ao serviço de Deus, porque não ousaria mencionar ação alguma que Jesus Cristo não houvesse realizado por meu ministério, para levar os pagãos a aceitar o Evangelho pela palavra e pela ação. Pelo poder dos milagres e prodígios, pela virtude do Espírito, de maneira que tenho divulgado o Evangelho de Cristo desde Jerusalém e suas terras vizinhas até a Ilíria. E me empenhei por anunciar o Evangelho onde ainda não havia sido anunciado o nome de Cristo, pois não queria edificar sobre o fundamento lançado por outro. Fiz bem assim, como está escrito: vê-lo-ão aqueles aos quais ainda não tinha sido anunciado. Conhecê-lo-ão aqueles que dele ainda não tinham ouvido falar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nessa segunda-feira, começando mais uma semana de trabalho em família, missão, Paulo já começa a pegar um tom aqui de despedida, de conclusão da sua carta, né? E ele vai falar, portanto, aqui na Bíblia Ave Maria tem um título e um subtítulo, né? Comunicações pessoais é o título que a Bíblia vai trazer. E o subtítulo dessa passagem que nós acabamos de ler hoje é o Ministério do Apóstolo, o serviço que o apóstolo conduziu durante aquele tempo, né? E a palavra começa dizendo: estou pessoalmente convencido, meus irmãos, de que estáis cheios de bondade, cheios de um perfeito conhecimento, capazes de vos admoestar, de vos corrigir uns aos outros. Se em parte vos escrevi com particular liberdade, foi para relembrar-vos, e o fiz em virtude da graça que me foi dada por Deus. Então Paulo ele começa dizendo: olha, eu sei que aquilo que vocês vivem, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi pregado, vocês estão vivendo muito bem vivido isso na prática. Vocês são capazes de corrigir uns aos outros, vocês foram bem instruídos, vocês aprenderam aquilo que eu ensinei. Então, Paulo ele começa o texto dizendo exatamente isso, né? E ele fala, portanto, já bem nesse início, versículo 15: se em parte vos escrevi com particular liberdade, foi para relembrar-vos, e o fiz em virtude da graça que me foi dada por Deus. Ou seja, ele sabe o lugar que ele foi colocado e a missão
a missão que a ele foi dada. Por que eu estou dizendo isso? É tão bonito quando você vê um servo do Senhor com alegria e cumprindo a missão que a ele foi dada, porque ele compreendeu o lugar de missão dele. Isso é muito bonito. E ao mesmo tempo é tão triste, é tão vergonhoso ver servos que você percebe na cara que estão ali, parece que ou para aparecer ou simplesmente cumprindo tabela. A gente não tem que estar fazendo as coisas do Senhor por obrigação. Isso é muito triste. Isso eu digo para você que é renovação carismática, mas eu digo para você que é servo do Senhor, para você que é igreja. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, com negligência, com má vontade, na correria. Não. As coisas do Senhor, aquilo que é de Deus, merece toda uma atenção particular. E Paulo então começa essa conclusão dessa carta agradecendo a Deus a oportunidade que ele tem de cumprir o seu papel, de fazer aquilo que a ele foi ordenado. Olha que bonito, né? Ele vai terminar dizendo, vos escrevi com particular liberdade, foi só para relembrar-vos, e o fiz em virtude da graça que me foi dada por Deus. Se nós temos uma missão e ela nos foi confiada por Deus, irmãos, nós precisamos honrar com o nosso papel. Porque um dia nós vamos chegar diante do Senhor, e aí? Nós vamos oferecer para Ele os talentos que nós multiplicamos ou um talento enterrado? O que nós vamos oferecer para o Senhor, hein? O versículo 16 continua: de ser o ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, exercendo a função sagrada do Evangelho de Deus, e isso para que os pagãos, santificados pelo Espírito Santo, lhes seja uma oferta agradável. A minha missão é anunciar a palavra, o Evangelho. A missão do Espírito Santo é santificar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Cumpri o meu ministério, ou seja, eu cumpri com alegria, com amor o meu serviço. Agora, o que ele quer dizer que é interessante é isso, né? Eu fiz a minha parte, vocês estão fazendo de vocês, e o Espírito Santo nunca vai falhar, ele sempre vai fazer a parte dele. Então eu cumpri a missão de anunciar o Evangelho entre os pagãos, para que ele se tornasse uma oferta agradável a Deus, para que a sua conversão fosse colocada diante de Deus como algo real, não como uma teoria. Porque a palavra de hoje está dizendo, o que é o título que eu coloquei? Anunciar e viver a palavra. Não adianta um anúncio cheio de critérios, cheio de realidades, mas se na prática eu não estou colocando verdadeiramente ele em prática na minha vida. Então Paulo ele deixa muito claro, antes que mesmo de anunciar, é algo que ele vive. É algo que ele coloca em prática na sua essência, em toda a sua vida. Versículo 17. Tenho motivo de gloriar-me em Jesus Cristo, no que diz respeito ao serviço de Deus, porque não ousaria mencionar ação alguma que Cristo não houvesse realizado por meu ministério, para levar os pagãos a aceitar o Evangelho pela palavra e pela ação. Ou seja, tudo que Paulo fez foi para honrar e glorificar a Jesus Cristo. Olha que interessante. E aí ele vai terminar dizendo, né? Porque eu não ousaria mencionar ação alguma que Cristo não houvesse realizado por meu ministério. Ou seja, Paulo está deixando bem claro, não fui eu que fiz. Foi o Cristo que habita em mim, que foi capaz de fazer coisas extraordinárias. Eu não ousaria falar assim, olha, ficou faltando isso. Não. Paulo tinha muita convicção do que ele havia feito na comunidade de Roma, para a comunidade de Roma e principalmente para os pagãos, para aqueles aos quais ele foi enviado. Então, ele está dizendo, eu estou muito em paz, porque eu cumpri com amor aquilo que foi dado a mim, e eu anunciei
e vivo essa palavra. Ou seja, não era um homem somente nas teorias, um evangelizador de teoria, não. Paulo era aquele que anunciava aquilo que ele tinha certeza, aquilo que ele vivia, e ele era capaz de levar isso com muita coragem, muita sabedoria e discernimento àqueles aos quais ele encontrasse pelo caminho afora. Então, olha, os pagãos aceitaram o evangelho pela palavra e pela ação, versículo 19, pelo poder dos milagres e prodígios, pela virtude do Espírito, de maneira que tenho divulgado o evangelho de Cristo desde Jerusalém e suas terras vizinhas até a Ilíria. Ou seja, eu anunciei, eu denunciei, eu preguei, eu levei as pessoas a uma profunda experiência do amor de Deus. E olha que interessante, né? Encontrar corações abertos, né? Encontrar corações que tinham realmente o desejo de ouvir o anúncio da palavra de Deus. E aqui está outro segredo interessante, né? Muitas das vezes aquele que prega a palavra não vê resposta das pessoas a respeito da pregação que ele fez. E às vezes isso dói, né? Mas eu vou parar de anunciar a palavra? Não. Eu vou continuar anunciando a palavra. Se na palavra que eu prego, 1, 2, 3 pessoas se converterem, o meu coração ficará em paz. João, e se não houver ninguém que se arrependa, eu fico triste, porque a missão da palavra anunciada é levar as pessoas à conversão verdadeira. Mas ao mesmo tempo eu vou ficar feliz porque a minha parte eu cumpri. E eu não vou conseguir às vezes cumprir a parte do outro, né? Porque abrir o coração, desejar a mudança, desejar a conversão verdadeira, essa parte cabe àquele que ouve o evangelho. A missão de quem prega, a missão de quem anuncia é essa, é anunciar, levar a palavra de Deus, é ser sinal da presença de Deus onde Deus nos colocar. Então, anunciar a palavra não é simplesmente abrir a boca, anunciar a palavra é viver aquilo que a palavra nos diz. Graças a Deus, Paulo está terminando dizendo assim, olha, eu combati o bom combate, a missão que me foi dada está sendo cumprida, mas antes mesmo dela ter sido pregada no coração das pessoas e eu estar convencendo as pessoas a respeito de Cristo, eu vivo essa palavra. E aí as pessoas vão contestar o quê? Vão falar o quê? Se o líder, se aquele que está à frente é o primeiro a dar o exemplo, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer naturalmente. Mas aquele que anuncia tem que ser o primeiro a acolher a palavra, a viver a palavra e a levar essa palavra aos corações. Versículo 20 e 21 terminando diz, e eu me empenhei por anunciar o evangelho onde ainda não havia sido anunciado o nome de Cristo, pois não queria edificar sobre o fundamento lançado por outro. Bonito isso, né? A preocupação de Paulo. Primeiro, em levar a palavra a ainda mais pessoas, né? Então ele ia anunciar, não era onde já tinham passado. Ele ia anunciar aonde o evangelho ainda não havia chegado. Por quê? Ele diz assim, olha, é estranho se alguém faz a base, eu faço as paredes e outro coloca o telhado, né? É como ele falar, edificar esse templo de Cristo se torna às vezes até mais fácil quando alguém acompanha a evangelização do início ao fim. Ele sabe, ele conhece as pessoas, o jeito das pessoas, e isso favorece muito para o anúncio da palavra. Isso favorece muito para que a palavra chegue aos corações. E o versículo 21 termina dizendo, fiz bem assim como está escrito, vê-lo-ão aqueles aos quais ainda não tinha sido anunciado, conhecê-lo-ão aqueles que dele ainda não tinham ouvido falar. Está lá em Isaías 52, versículo 15. Paulo, ele está querendo traduzir assim, olha, a palavra de Deus eu cumpri aquilo que a palavra me orienta. Aqueles que ainda não tinham ouvido falar de Jesus, não tinham visto as ações que através do nome de Jesus eram realizadas, eu fui lá e eu cumpri o meu papel. Eu anunciei, eu denunciei, eu preguei a palavra, eu levei as pessoas a uma profunda experiência com Deus.
Então, dá a entender que Paulo está escrevendo isso aqui numa leveza, numa tranquilidade, porque, irmãos, não tem alegria maior do que a consciência tranquila de cumprir o seu papel, de fazer aquilo que a cada um de nós foi confiado. Você tem uma missão pela frente a cumprir, anunciar a palavra de Deus. João, mas eu não sei pregar. Peça ao Senhor sabedoria e discernimento e o que você pode fazer para que a palavra de Deus continue chegando aos corações. Ainda tem muita gente precisando ouvir a palavra. Ainda tem muita gente precisando de uma conversão verdadeira. E isso passa por você, por mim, por cada um de nós que ouvimos o Evangelho e com amor podemos anunciar. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, pedindo a vós a graça de um testemunho real e verdadeiro. Que eu não seja um servo do Senhor na teoria, mas que eu consiga, pela ação do Espírito Santo, pregar aquilo que eu vivo e viver aquilo que eu prego. Porque, Senhor, o meu testemunho de vida, muitas das vezes ele vai falar muito mais alto do que a minha pregação. Não adianta nada eu pregar uma coisa e viver outra. Ou viver totalmente longe do Evangelho que eu anuncio. Não, o Evangelho primeiramente tem que estar impregnado em minha alma, para que com convicção e certeza eu leve aqueles aos quais eu entregar essa palavra de vida eterna, essa palavra que é de salvação e essa palavra que é de esperança. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E claro, com a graça de Deus, amanhã nós estamos de volta para concluir aí a carta dos Romanos, capítulo 15. E aí falta somente mais o versículo 16. Sede santos como Deus é santo. Tenham todos um bom dia. Até amanhã. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança, Teu amor, Senhor, e Tua graça me